Olá, amigos, mais uma vez trazendo informações quentes sobre o mundo jurídico que envolve essa nossa nação brasileira. Bom, nós temos nos últimos dias nos defrontado com algumas situações um tanto quanto esdrúxulas, né? Algumas duram muito tempo, vêm perdurando há meses, anos, e outras agora, que apesar de serem situações antigas, agora chegaram ao conhecimento da grande massa. Eu vou falar aqui do direito, mas eu tenho que falar da censura, que deveria ser uma avaliação do direito constitucional. Hoje a gente vê que o governo que está à frente propõe a retirada dos direitos à livre fala, à livre escolha, à livre opinião, inclusive abrangendo a imunidade parlamentar, que hoje a gente sabe que já não existe mais, porque parlamentares vêm sendo punidos porque fazem uso do seu direito a dar voz, né? Imunidade parlamentar, de falar a voz, pelas opiniões, pelas decisões, pelas falas, eles hoje estão sendo punidos, inclusive tendo as suas redes sociais cortadas. Se o parlamentar não puder falar em rede social no mundo moderno de hoje, vai falar onde? Só no plenário? Onde não tem ninguém assistindo? Sabemos que muitas das transmissões da TV Câmara, TV Senado, eles falam para eles mesmos. Quem vê é o público aqui fora, porque lá, na maioria das falas, o plenário está vazio. Sabemos que é assim que funciona a casa do povo, né? Mas ok, vamos lá. Vários deputados estão sendo perseguidos porque contrariam o sistema. Entendamos por sistema aquele que domina o poder governamental, o poder de mandar. E a gente sabe que o maior poder está também ligado ao poder financeiro. O poder político, a força política está ligada à força financeira por causa dessa nova modalidade que são as emendas parlamentares, que alguns dizem que é o mensalão transformado, legalizado. Legalizaram o mensalão, pagando aos parlamentares pelo seu apoio, pela sua gentileza, pela sua fidelidade, né? Os padrinhos vivem se encontrando com os apadrinhados, resolvendo como será o gasto do governo. Quem está decidindo hoje, apesar de ser sistema presidencialista, quem decide são os parlamentares, que recebem milhões, primeiro para se eleger, do fundo para as eleições, 4 bilhões ou 6 bilhões, se não me engano, na última eleição. E também tem as emendas parlamentares, que é uma maré, um rio de dinheiro. Mas vamos lá. Então, esse pessoal, apesar de mandar, eles estão se omitindo, deixando que direitos sejam retirados. Direito que a Constituição impõe, que ela garante, que ela permite, mas estão sendo retirados. E agora a gente dá um pulo. A gente viu outro dia um humorista, Léo Lins. Eu não vou entrar no mérito se ele é bom, se ele é ruim. Eu, particularmente, não é o meu humorista preferido. Não sou fã, não sigo as redes sociais, mas eu acho que ele deve ter o direito de falar. Porque num show de humor, um stand-up, seja o que for, só vai quem quer, paga o ingresso, assiste o que ele já sabia mais ou menos qual era a linha daquele ator, daquele humorista, né, que estaria ali buscando o humor. Então ele vai lá porque quer. E se ele assistir o que fala esse humorista, seja o Léo, seja qualquer outro nas redes sociais, ele está lá vendo porque quis. Se ele assiste o canal de YouTube, porque quis. Então, se ele fala de gordo, de preto, de branco, de magro, de asiático, de nordestino, de carioca, de flamenguista, ok. A gente está ali pagando para assistir o que a gente quer. Agora, proibi-lo ou puni-lo porque ele falou algo que alguém não gostou, então eu vou ter que fazer um arremesso, vou sair daqui, vou lá para o Supremo Tribunal Federal, que está impondo a censura, está desmonetizando, está caçando parlamentares, está caçando o direito à voz de muita gente. Tem gente sendo perseguida agora, está tendo até não sabe onde vai parar essa queda de braço, o governo americano querendo punir, ameaçando, ameaça daqui, ameaça dali, o governo diz que o Trump está errado, aí vem a turma do Bolsonaro, diz que o governo está errado, o Trump está certo, e está uma queda de braço, uma ameaça daqui, outra ameaça dali, uma balbúrdia. Mas, enfim, eu entendo que, como bom constitucionalista que sou, entendo que a censura acabou. A censura foi imposta no momento da ditadura militar, que contrapunha a ditadura
do proletariado que era imposta pelos comunistas, pelo MR8, por aqueles movimentos que estavam ali tentando tomar o poder também. Aí veio a ditadura do militar, se contrapondo à ditadura do proletariado, e ficou assim. Aí acabou agora, depois da desmilitarização do governo, depois da nova Constituição vigente, a gente não tinha mais censura. Tinha até na Polícia Federal o técnico de censura, mudou o nome depois para censor federal. E quando a censura foi extinta da nossa ordem jurídica, acabou inclusive o cargo. E esses servidores públicos foram remanejados para outros órgãos, né? Incrível. Enfim, vamos voltar. Aí a censura agora está voltando. O que fazer com os censurados? O que fazer com os censuradores, né? Vamos voltar a ter o cargo de técnico de censura ou vamos manter que as redes sociais decidam o que pode e o que não pode ser dito para alegrar um ou outro? Então a gente vê o Supremo mandando censurar e a gente vê juízes de piso, juízes de primeiro grau também se sentindo à vontade para impor a censura e punir aqueles que disseram aquilo que eles não gostaram de ouvir. Então está difícil. Eu vejo agora que está hoje acontecendo o julgamento do Bolsonaro e da sua turma, do seu núcleo duro. Isso é completamente pertinente ao momento da censura, porque ele, inclusive, está inelegível porque falou demais. Um dos motivos de sua inelegibilidade é porque em uma reunião que ele convidou diplomatas, embaixadores de outros países, ele comentou que não gostava, não concordava, repudiava o modelo das urnas eletrônicas. Mas qual o problema? Ele não tem direito de discordar? Ele está aí contra quem? Quando discordou contra o Brasil, contra o sistema, contra o comunismo, contra quem? Então, assim, está difícil. Eu não sei mais o que é democracia, porque democrático é protestar, democrático é reclamar, democrático é divergir. Os advogados agora estão sendo prejudicados no seu direito ao contraditório, o direito à ampla defesa. Então, o momento democrático nacional está fragilizado. Bolsonaro e sua turma estão sendo julgados. Hoje está acontecendo aí, desde a semana passada, o julgamento, a fase da oitiva das testemunhas, das testemunhas de defesa e dos próprios réus, agora já são réus. E eu vejo que o processo está tão falho, falta o mais importante de tudo. Primeiramente, a individualização das condutas e segundo, a prova. A prova está frágil e enquanto eu vejo a acusação e o juiz falando fora dos autos, e outros juízes que vão voltar daqui a pouco falando também fora dos autos, dando entrevista. Eu não sei se ali virou um palco, um circo, o que é? A fogueira de vaidade. Então eu estou muito preocupado em ter o meu direito de me expressar sendo cassado. Esse pessoal político já está sendo caçado com C cedilha e com SS, caçado e caçado, porque não podem mais falar que são caçados, não podem mais falar que são caçados perseguidos, né? Então é isso, gente, olha, eu estou muito preocupado e eu sei que eu falando de direito, eu não consigo deixar de citar que a Constituição está sendo esquecida, por alguns rasgada. Então é importante que a gente tenha sempre em mente que o mais importante é o direito a divergir, a divergência, ao contraditório. Advogado que não diverge tem medo. Advogado que concorda com a retirada de direitos tem medo. E eu não quero mais que volte a ditadura. Mas também eu não quero que se imponha outra forma ditatorial de retirar direitos, de perseguir aqueles que não foram condenados, que não tiveram trânsito julgado. Tem gente que está sendo presa, que determina a prisão sem ter concluído o devido processo legal, que todos os tribunais já se manifestaram nesse sentido. Então eu estou preocupado, eu espero que a gente mude, que o povo consiga ter o seu direito à fala, liberdade de expressão, e se falar demais, que pague pelos excessos. O Léo Lins foi condenado a 8 anos e 4 meses, a gente sabe que no Brasil ninguém fica preso se for condenado a até 8 anos. A mais de 8 anos pode ser preso no regime fechado, mas ninguém vai ser preso no regime fechado se for condenado até 8 anos. Então, condenaram o Léo Lins a 8 anos e 4 meses, porque aí dá regime fechado.
Vem aí recursos, esgotar as fases, mas assim, esse caráter pedagógico dessas decisões não está mais convencendo ninguém. O progressismo, a ideologia não pode prevalecer ante as decisões judiciais. A decisão judicial tem que ser baseada na lei, na prova. Na prova. A prova que tem que estar de acordo com a lei. Não podemos esquecer da teoria dos frutos envenenados, da árvore envenenada, que se uma prova for obtida ilegalmente, tudo que vier após isso tem que ser nulo. Assim aconteceu o processo onde Moro condenou Luiz Inácio, que foi colocado na rua em liberdade, que teve o processo anulado sem ser inocentado, porque teve falhas do juiz, porque foi imparcial, enfim, cometeu algumas falhas, contrariando na visão moderna do Tribunal Superior, contrariando a norma jurídica. Então é isso, gente. Quem gostou, curte, compartilha, conta para os amigos, se inscreve no canal, dá um sininho. Não nos esqueçamos. Os advogados têm que buscar o direito, têm que sempre buscar o maior direito à vida e à liberdade. Porque às vezes a pessoa está presa ali, dali da sua liberdade, ele está com a vida em risco. Sabemos que os presídios brasileiros não são essas coisas, né? Então vamos lá, gente. Curte, compartilha, conta para os amigos, divulguem. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, nos comunique nas mensagens. É isso aí. Sucesso para todos nós.